Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um devocional e continuamos aqui falando sobre pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, o verso de número 4, e hoje eu quero meditar um pouquinho sobre quando é que nós incentivamos os nossos filhos ou provocamos os nossos filhos à ira e ao pecado. Nós fazemos isso quando incentivamos um pecado, por exemplo, aos nossos filhos. Por exemplo, eu cometo um pecado na minha casa constantemente. Eu estou estimulando, incentivando os meus filhos a continuarem com esse pecado. Dá uma olhada lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, que tem lá no início do capítulo de número 3, o relato da abordagem da serpente sobre Eva e depois Adão. A Eva e Adão caíram porque a serpente disse a eles que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E então a cobiça entrou ao coração de Eva e Adão, e eles comeram do fruto que Deus havia proibido, não é mesmo? Então ali nós temos a mostra clara da cobiça do homem, do ser humano, naquele local, naquela situação. O interessante é que depois da queda, nascem filhos a Eva e Adão, ou Adão e Eva. E estes filhos são Abel e Caim. Nós vamos ver a narrativa de uma história macabra na sequência, onde Caim tira a vida do seu irmão Abel. E qual era a raiz da causa deste ato de Caim sobre Abel? A inveja, a cobiça. Caim não suportava a ideia de que Abel fosse melhor do que ele ou tivesse um melhor desempenho na adoração do que ele. E com isso, o coração de Caim se enche de ira, de revolta, de amargura e tira a vida de seu irmão Abel. Caim está agora, de certa forma, replicando o pecado dos pais, da cobiça, da inveja, porém de forma potencializada. Quando eu e você cometemos pecados no nosso dia a dia, lá na nossa casa, nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos filhos, eles estão nos observando, e para o bem ou para o mal. Nós precisamos cuidar das nossas ações, cuidar das nossas palavras, para que não nos tornemos motivo de incentivo aos nossos filhos pecarem. Precisamos abrir os nossos olhos e olhar o tempo todo. Precisamos vigiar o tempo todo sobre os exemplos que nós estamos semeando diariamente na nossa casa. Costumo dizer aos pais que as criancinhas, aquelas pequenininhas, elas são como esponjas. Elas estão observando vocês, pais, nos observando e absorvendo aquilo que damos a elas de informação, para o bem ou para o mal. Precisamos cuidar das nossas ações, porque os nossos pecados podem incentivar os nossos filhos a pecarem e ainda potencializarem este pecado na vida dele. Tomemos cuidado com isso. Que Deus te abençoe e te encoraje a viver bem na presença de Deus, dando exemplos dignos da palavra de Deus, para que os nossos filhos, os seus filhos, andem pelo caminho de paz e de alegria que o Senhor Jesus Cristo tem para todos aqueles que o buscam. Um bom dia, nos vemos no nosso próximo devocional, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.